Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Tininha Reis aqui com vocês mais uma vez para a gente compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nós terminamos o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, e hoje nós estamos iniciando, na verdade ontem, nós iniciamos a primeira carta aos Tessalonicenses. Ontem a missionária Aline trouxe para nós um panorama dessa carta e hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. É lindo de ver que Paulo e os outros apóstolos, eles não se negaram, eles não recuaram de proclamar o evangelho de Cristo. Mesmo sofrendo perseguições, mesmo presos, eles permaneceram levando o evangelho de Cristo. E lindo de ver que o povo de Tessalônica, eles eram recém-convertidos, e mesmo que Paulo e os outros apóstolos não estivessem ali perto deles, eles permaneceram fiéis ao evangelho, à palavra do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses. E eu te convido para vir comigo para mais essa leitura bíblica. O capítulo 1 já começa assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Olha que coisa linda, Paulo dizendo aos Tessalonicenses: eu sei que vocês são eleitos de Deus, vocês são escolhidos de Deus. Olha aqui no final, aqui no versículo 4, ó. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Meu Deus, é muito lindo entender que o que Paulo estava fazendo era por amor. E o Senhor nos chama para fazer a obra dele com amor, por amor. E quando nós fazemos para Deus, nós conseguimos expressar isso, nós conseguimos colocar esse amor na obra. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito. Ele está dizendo, mesmo em meio a toda a tribulação, mesmo em meio a tanta divergência que vocês também têm passado, vocês continuaram recebendo a palavra do Senhor. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Paulo está falando para os Tessalonicenses: vocês estão sendo referência, vocês estão sendo um bom exemplo. Paulo está dando graças a Deus porque esse povo está sendo um bom exemplo. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira, olha só o que Paulo vai falar, ó, se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo está dizendo, vocês chegaram num nível que nós não precisamos acrescentar mais nada. É visto o poder de Deus no que vocês têm falado, vocês têm sido usados por Deus, vocês têm sido impulsionados por Deus. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo estava tendo um testemunho a respeito desse povo, um testemunho de que realmente esse povo se converteu, realmente esse povo mudou, realmente esse povo estava traçando um caminho e encontrando Jesus, eles mudaram, eles deram uma meia volta, converteram os teus caminhos. Olha que coisa linda você poder testemunhar isso para alguém. Você chegar para alguém e falar assim: olha, eu tenho ouvido a seu respeito e louvado seja o nome do Senhor pelos testemunhos que eu tenho ouvido.
Aí você vai ver o testemunho que eles estão dizendo, a gente vai voltar aqui no finalzinho do 9, ó, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo está dizendo aqui que ele estava ouvindo o seguinte testemunho a respeito dos Tessalonicenses. Olha só, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos, esse é o testemunho, como aquele povo se livrou dos ídolos. Olha, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, como vocês abriram mão da fé que vocês tinham anteriormente e se converteram verdadeiramente ao Deus vivo, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. Que Filho? A quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu imagino como foi para Paulo ouvir esse testemunho a respeito dos Tessalonicenses. E eu imagino o prazer de Paulo em poder escrever essa carta para eles e dizer: eu tenho ouvido falar isso a respeito de vocês e eu dou graças a Deus por isso. Eu permaneço em oração pela vida de vocês, permaneço clamando ao Senhor por vocês e agradecendo pelo testemunho que eu tenho recebido, porque vocês permaneceram fiéis ao Senhor. Mesmo que Paulo e os outros apóstolos não estivessem com os Tessalonicenses, eles permaneceram no Senhor, porque eles criam na promessa que foi liberada. Eles criam no Deus verdadeiro e eles criam que Jesus voltaria. Eles criam naquele que morreu e ressuscitou, que foi assunto aos céus e que voltará para buscar a sua igreja. Que nós possamos caminhar como esse povo, como esses Tessalonicenses, permanecendo firmes na palavra do Senhor, permanecendo firmes nas promessas que foram liberadas pelo Senhor, permanecendo firmes no Deus vivo, crendo que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E que Ele nos encontre preparadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração a respeito dessa palavra, a respeito desse capítulo. Gera expectativa para aquilo que o Senhor há de falar ao longo desse livro, ao longo dessa carta. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra é vida. Obrigada pela oportunidade de nos expormos à tua palavra, de sermos renovadas, restauradas, vivificadas, Pai. E principalmente relembradas de que tudo que o Senhor colocou aqui há de se cumprir. E que nós permaneçamos firmes em Ti, Paizinho. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém? E graças a Deus. Amém, minhas amadas? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor possa prosperar tudo quanto você colocar as tuas mãos. E que por onde quer que você passe, seja sentida a essência do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo.